Desde que eu... Perfeito, desculpa. Então, como eu estava dizendo, por que que eu acho que essa coisa de indicadores é importante? Vocês sabem, a gente está num hub de fintechs e tal, e é interessante, né? Porque no começo, quando a gente foi para lá, antes da pandemia, o que a gente notava é que o pessoal de fintechs, eles têm uma visão muito legal sobre soluções, mas eles se interessavam muito sobre entender os indicadores, porque a parte quantitativa eles tinham alguma dificuldade em entender alguns indicadores. E banco, como eu falei, ou empresas de serviços financeiros, elas são meio commodities no mundo inteiro. Então, os indicadores também são meio mundiais, eles são meio globais. Obviamente, você tem que fazer o depara de cada país para você entender o que está acontecendo. Isso é um negócio legal também entender. Por que que nos bancos americanos o índice de eficiência operacional, o chamado cost to income, é de um determinado valor, no Brasil outro, por que que inadimplência no Brasil tem indicadores de uma forma, na Europa, Estados Unidos e Ásia são outros parâmetros, tal, mas a fórmula do indicador, o que ele representa, são todos iguais. Então, eu acho legal, é o básico do básico você entender indicadores que representam bancos. O legal, o estado da arte, é você entender a correlação entre eles. Aí é realmente ninja. Ou seja, você entender uma queda de margem financeira no que ela influencia o ROI, começar a fazer esse cross é um negócio muito legal, mas isso vem com o tempo. Então, beleza. Essa é a ideia das duas próximas aulas, onde vocês botam a mão na massa, nos grupos aí, e ao final dessas duas aulas, então, nós temos esse questionário, esse teste aí sobre, mas não é nada difícil, é só exatamente sobre o que a gente viu aqui. Então, o que eu preparei hoje? Eu mandei para o professor Morita 2 Excel, se eu não me engano, e um PPT. É isso, Morita? Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu ver. Ok, 2 Excel ou Dois Excel Excel. e um PPT. Legal. É o que nós vamos trabalhar hoje, ok? Entre hoje e a próxima aula. Eu pedi para o Morita 2 aulas, porque eu não quero correr, ficar fazendo coisa. Eu não sei o ritmo que vocês vão pegar esses indicadores e coisas do tipo. Então, eu preferi essas 2 aulas para a gente trabalhar com mais cuidado. Legal. Então, eu tenho um PPT meu aqui, que depois da aula eu distribuo para vocês, que vai servir como um guia para mim, tá? Eu vou compartilhar ele agora aqui. Maravilha. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim. Legal. Seguinte, eu vou começar pedindo para vocês, como a gente tem pouco tempo, a gente tem que dividir um pouco essa nossa tarefa em atividades aqui na aula e atividades pós-aula, ok? Atividades de pesquisa de vocês. Então, tem 2 temas que eu gostaria que entre hoje e a semana que vem, vocês fizessem uma pesquisa, mas coisa rápida, coisa de vocês entenderem realmente do que se trata, porque na próxima aula, ao invés de eu ter que usar um tempo precioso da aula para explicar coisas que estão disponíveis aí na internet, vocês já vêm com uma coisa um pouco mais mastigada, tal, e a aula flui melhor. Então, as 2 pesquisas é sobre bancos. Eu queria que vocês pesquisassem sobre guidance. O que é um guidance de um banco? Pode pegar Bradesco, Itaú, Santander, Banco do Brasil. Bradesco e Itaú está ótimo. Um guidance que eles publicam, que é o guidance, e o que é o ALM. ALM é as siglas de Assets and Liabilities Management. Assets and Liabilities Management. O que são essas duas coisas, tá? O guidance, adiantando para vocês, como o próprio nome diz, é uma perspectiva de resultado das companhias abertas. Então, pega Bradesco ou Itaú, pode ser uma boa, pode ser o Banco do Brasil também, enfim, qualquer empresa, qualquer banco com capital na bolsa, e o ALM,
todos eles têm, o Banco do Brasil tem um relatório legal de ALM, como ele gere a tesouraria dele, Assets and Liability Management. Então, são dois temas para a semana que vem, vocês virem um pouco mais azeitados, e aí a aula, eu não preciso ficar explicando muito beabá disso aqui, isso aqui está disponível na internet, legal. Qualquer dúvida durante a semana, se tiver alguma dúvida, pode passar, ver com o professor uma forma de chegar a dúvida a mim, mas pode mandar para o meu e-mail, pode mandar para o WhatsApp ou e-mail do professor, chegar para mim, o que vocês estiverem acostumados a fazer aí, tá bom? Legal. Então, eu já vou deixar com vocês aqui o lance do guidance, né? Um conjunto de informações para a Bolsa de Valores, funciona como um meio de comunicação com os investidores, legal? Então, eu peguei aqui, por exemplo, de um banco, né? Qualquer, ele dando um guidance, ele compara o que ele divulgou antes com o que ele realizou. Então, é um negócio legal, porque é uma forma dele prestar conta aos acionistas, ok? Então, do tipo, sei lá, Itaú, Bradesco, ou qualquer um desses bancos, publica o relatório do último trimestre do ano passado, e naquele encontro de teleconferência com investidores, ele dá um guidance. Olha, esse ano a gente espera atingir isso aqui, ou no trimestre, né? No caso aqui, a gente está começando o ano agora, eles falam do trimestre do ano de 2024, e aí no próximo encontro, que será em junho, mais ou menos maio, junho, sobre o primeiro trimestre de 2024, eles então faz essa prestação de conta para ver o que foi realizado. Isso é o guidance. Uma coisa legal, eu não sei se vocês já tiveram um contato com isso aqui, relatório Focus do Bacen, em alguma matéria de vocês aí? Já, né? Já. 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 Já? Quem me explica então o que seria um relatório Focus de maneira inteligível para todo mundo? Focus é a média de expectativa das análises das empresas participantes. Ok, Elas analisam danos para o futuro e eles fazem uma média. legal. Então, se eu ouvir direito, o Focus é um relatório patrocinado pelo Banco Central, né? Em que ele procura uma quantidade de instituições financeiras e consultorias que dão sua perspectiva para alguns indicadores macroeconômicos e alguns indicadores de mercado para os próximos períodos. Ele está aqui. Então, esse aqui é o relatório Focus do dia 15 de fevereiro, por exemplo. O que eu acho legal, vocês que estão na graduação com coisas relacionadas a finanças, quem não tem, se inscrever no Focus, só bota o e-mail lá e você recebe ele semanalmente, com todas as análises, legal. E aí, esse é um jeito muito bacana de você entender perspectivas de mercado. Eu estou mostrando ele porque ele tem muito a ver com o ALM, o Assets and Liability Management. Então, você vê, por exemplo, no dia 15 de fevereiro, o mercado achava que em 2024 o câmbio ele termina a 4,92 e para 2025 a taxa vai para R$ 5 e assim por diante, né? Então é um jeito legal de você, como eu disse, saber o que o mercado pensa dessas perspectivas. Maravilha. E o que ele vê, então, são essas principais variáveis, PIB, taxa de juros, câmbio, inflação. Para vocês que estão aí no curso, eu acho legal acompanhar o relatório Focus, porque vocês estão sempre sabendo, de uma forma muito prática, muito fácil, do que o mercado está esperando para essas quatro variáveis: PIB, juros, câmbio e inflação. Porra, acompanhando isso aqui, fica show de bola. E o ALM, eu tinha falado, então, o Asset and Liability Management é uma gestão de liquidez e risco de descasamento das tesourarias, que vocês vão fazer a sua pesquisinha, tragam para a gente para a semana que vem. Vocês podem ir no nível de pesquisa que vocês se interessarem, quem gostar mais do assunto vai mais fundo, quem achar que não agrega nada vai só para conhecer o assunto, mas eu acho que para quem está
está querendo entender de banco, isso aqui é uma parte fundamental da análise de um banco, que é a gestão de ativos e passivos do ponto de vista da tesouraria do banco. Beleza. Aqui tem alguns. Eu vou deixar esse material com vocês, alguns resultados de ALM que a gente fala na semana que vem. Vamos, então, ao que interessa. Então, para a próxima semana, ALM Guidance, trazer isso como dever de casa, e a gente começa, então, a aula de hoje propriamente dita. Morita, são 10h30, eu vou me preparar para a gente ir até 11h30, é isso? São 10h24 agora. Beleza, tá bom, né, professor? É isso? É isso. Tá bom. Então, beleza. Olha só. 11h30, né? Isso, 11h30, né? Sim. Legal. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu não sei se vocês estão com o Zoom também compartilhado, que vocês podem levantar a mão, alguma coisa, ou se fazem isso através do professor, mas enfim, fiquem à vontade para interromper a qualquer momento. Então, o que nós vamos fazer aqui são exercícios de estrutura de balanço de banco, ok? Só retomando um pouco o que a gente falou na semana passada, essa estrutura de bancos, né? Os passivos é onde os bancos captam dinheiro de terceiros, o dinheiro não é dele, o dinheiro é de poupadores que aportam capital, seus capitais do banco, o banco precisa devolver isso para eles com uma taxa de juros, a gente transforma esses recursos que custam caro para a gente em carteiras de crédito, ou seja, a gente chama isso da intermediação financeira. Entre a taxa de captação de aplicação, tem o spread do banco, que a gente chama também de margem financeira bruta, e essa é a maior fonte de receita de um banco comercial normal, e é aí. Aqui é onde o banco cria o seu risco, o seu maior risco, que é o risco de crédito, que é desses clientes aqui das carteiras de crédito eventualmente se tornarem inadimplentes. Que uma parte deles vão se tornar inadimplente, estatisticamente a gente não sabe quem é, senão a gente não tinha emprestado para ele ou para eles. No V0, todo cliente que toma crédito é merecedor de crédito. No V1, V2, V10, nem todos conseguem pagar porque a vida é dinâmica, vida das empresas, dos países, das pessoas. Isso provoca mudanças em suas vidas, estrutura de capital e faz com que eles não possam honrar seus compromissos. Beleza, faz parte. A intermediação financeira, então, como eu sei que eu vou perder parte disso com inadimplência, eu estatisticamente faço provisões. Fazer provisões significa não reconhecer todo o lucro e não deixar o lucro total chegar ao acionista. Gerencialmente falando, uma parte desse spread, dessa intermediação financeira, eu bloqueio numa conta de provisão, contabilmente falando, gerencialmente falando, e ele não chega até o lucro final da instituição e, portanto, não se torna dividendos, portanto, não se torna lucro e coisas do tipo, ele fica lá congelado numa conta de provisões. Tá claro até aqui, moçada? Sim. Então, uma pergunta aqui. Oi? Então, o PDD, ele entra no ativo como se fosse uma depreciação acumulada, como uma redução do ativo? Isso, mais à frente, eu estou olhando ela aqui sobre o corte da despesa, ok? Um pouquinho mais à frente, eu falo sobre a perspectiva da PDD de balanço. Se você esperar um pouquinho, talvez lá fique mais fácil de entender, ok? E aí, se a dúvida persistir, a gente conversa. Pode ser? Beleza. Então, legal. Sobre a perspectiva de receita e despesa, eu não deixo o lucro total chegar aos acionistas. Maravilha. Depois, então, a gente fala como é que a gente vê isso do ponto de vista contábil. Nós vamos fazer uma dinâmica de margem financeira, que eu já vou mostrar para vocês, mas para responder à questão do nosso colega, eu vou adiantar um pouquinho, que eu ia fazer na volta, mas já faço agora, que é formação da PDD. Olha só, eu imagino, deixa eu só ver vocês também. Opa!
Formação da PDD. Chefe. Legal. Então, eu imagino que vocês, de alguma forma, já tiveram alguma aula ou de iniciação contábil e tal, que aqui vai um conceito contábil, não é difícil, mas um conceito contábil, que é a formação da PDD, ok? Então, beleza. O que o nosso colega perguntou, ela funciona mais ou menos como uma depreciação acumulada? De uma certa forma, sim, mas ela tem características próprias. Vamos ver. Olha só, nós podemos encarar a provisão para perdas com crédito como uma caixa d'água, em que, por que uma caixa d'água? Porque eu estou colocando ali dentro parte de, do lucro da operação bancária, ou seja, parte da intermediação financeira, que se eu captei a 10 e emprestei a 20% ao ano, numa conta linear, eu ganhei 10% ao ano. Então, o que eu estou dizendo é que eu não quero reconhecer totalmente esses 10% ao ano de lucro, porque muito possivelmente parte desse lucro vai ser consumido por uma parcela desses clientes que não vão ter condições de pagar. Maravilha. Então, eu preciso congelar isso e colocar isso numa conta que fique lá, esse lucro separadinho, esperando eventuais problemas. E como é que ele funciona, então? Olha só, eu crio no DRE do banco, no resultado do banco, uma conta chamada despesa com PDD. A despesa com PDD é aquela conta, então, que retira da linha de resultado um pedaço e eu não deixo chegar a resultado, como eu falei. Beleza. E a contrapartida da despesa com PDD é eu encher uma outra conta que chama-se provisão de PDD. Então, a despesa eu tiro do resultado e mando para dentro de uma conta que fica lá no ativo, uma conta redutora, mas isso depois a gente vê, é chamada provisão para perdas com crédito. Beleza. Aí, qual o tamanho dessa conta? Que tamanho eu faço isso? Porra, você faz o tamanho que você acha que seja suficiente para enfrentar perdas futuras. Então, depois, se vocês quiserem pesquisar, você tem a PDD genérica, que eu faço para todos os clientes, a específica, que eu faço, como o próprio nome diz, para situações específicas, e a complementar, que os bancos usam muito, que é uma PDD em função não da situação do cliente, dos clientes propriamente dito, mas em função de modelos macroeconômicos que dizem, se a economia andar assim, a sua inadimplência anda assado, e assim por diante. Então, como você tem cenários dentro do banco, você pode fazer também provisões complementares. Maravilha! Então, eu encho esta conta, que eu analogamente chamo de caixa d'água, como uma conta de provisão, e fica tudo lá dentro. Maravilha! Aí emprestei. Esses empréstimos começam a se vencer e, como era de esperado, alguns caras não pagam. Beleza. Vejam, eu não preciso mais dar prejuízo, entre aspas, no banco por essa inadimplência. Por quê? Porque ela estava prevista, eu já tinha tirado do lucro do banco. Então, o que eu vou fazer é baixar essas possíveis perdas contra a provisão e não contra o resultado. É como se eu tivesse feito analogamente, né, um seguro. A hora que aconteceu o sinistro, eu uso o meu seguro. No caso aqui é um seguro com caixa, né? Eu tirei, efetivamente eu tirei do resultado do banco, isso aqui não é uma coisa teórica, não. O lucro do banco foi reduzido para eu fazer a provisão e, obviamente, quando acontece o sinistro, que é a perda com crédito, eu jogo esse sinistro contra as provisões. E faz com que o resultado do banco não sofra oscilações muito grandes. Ou seja, a cada período que eu tenha inadimplência, eu não ter que reconhecer perdas naquele trimestre, porque, nesse caso, eu já fiz as provisões. Muito bem. Rapidamente, então, esse é todo o sentido da provisão para perdas com crédito. Vou parar por aqui
o lance da provisão e perguntar a vocês se ficou um pouco mais claro esse lance da provisão, principalmente o colega que tinha feito a pergunta. Sim, Tranquilão? tranquilo. De primeira, assim? Não, é que a ideia de ficar assim. Hã? Sem dúvida nenhuma. Que bom. Ah, cara, Inteligente. O cara é bom, né? Cara é bom, cara é bom. tipo, Isso a ajuda única pra caramba, parte viu? mais tipo, contabilmente mesmo, que assim, nunca vi nada contábil de banco. Então, tipo, contabilmente mesmo, tipo, como é que vai conversar a relação PDD com PDD de DRE, no caso, com a de balanço, se é que elas têm algum tipo de comunicação. Sim, ela não só elas têm comunicação, como elas são irmãs siamesas. Toda, elas têm uma dinâmica diferente, porque assim, acho que vale a pena eu parar aqui um pouquinho. Então, por isso que eu não queria ter uma aula só para a gente falar disso, porque eu tinha certeza que a gente podia ter dúvidas no meio do caminho. Olha só, seguinte, galera, eu vou te dar uma explicação sobre como foi minha vida com contabilidade e depois vocês usem como se quiser. Uma forma matadora de você entender qualquer business de empresa é você saber ler relatório contábil. Contábil gerencial, tá? Isso parece ser uma coisa meio boring, meio chata, meio sem graça, mas se isso não entra em você como as dúvidas que... como é o nome do nosso colega, por favor? Otávio. Otávio. As dúvidas que o Otávio está tendo são super pertinentes. Então, eu tive a sorte de fazer um curso chamado Técnico em Contabilidade, que eu pretendia ter um determinado tipo de carreira, depois não tive essa carreira, fui para banco, mas quando eu cheguei em banco, os meus colegas não entendiam piscilhônios de contabilidade. Isso me ajudava pra caramba, para dar crédito para cliente, principalmente, né, para entender balanço de empresa e coisas do tipo. Maravilha. Então, o que eu quero é incentivar vocês a ver esse lance de contabilidade. Olha só, existem dois relatórios que bancos e empresas entregam. Um relatório é o DRE e o outro relatório é o balanço. Qual é a principal diferença entre os dois? O DRE morre todo dia 31/12 de cada banco com apuração de lucro. O balanço patrimonial é perene. Tá claro isso, moçada? E Então, tá claro ou não? Não, né? Ou mais ou menos? O outro é a foto. Oi? É um vídeo e o outro é a foto do vídeo. Legal. Então, o que nós temos? O balanço, por exemplo, todos os depósitos do banco, todos os ativos do banco para receber, dia 31/12, a área de contabilidade tira uma foto disso e publica. No dia 1º de janeiro do outro ano, os devedores são os mesmos, os investidores são os mesmos, nada mudou e a vida continua. Ou seja, ele é um relatório perene, ok? Eu só tiro a foto para publicar. Este relatório, esse balanço, ele gera despesas e receitas. E esse sim, eu tenho a cada ano civil, na maioria dos casos, que apurar lucros ou prejuízos. O lucro ou prejuízo eu jogo para dentro do balanço de novo, só essa diferencinha, e mato todas as contas do DRE no dia 31/12. Porque no dia 1º de janeiro do outro ano, eu vou começar a calcular o lucro daquele ano do zero. Do zero. Tá claro isso? Não ou mais ou menos? Beleza. Sim. Alguém ia falar alguma coisa? Não. É um
Beleza. Então, qual é a diferença da despesa com PDD para o saldo da PDD? A despesa com a PDD é o que eu jogo para dentro da caixa d'água naquele ano, sobre as operações que eu fiz naquele ano. E, beleza, ela faz parte da DRE. Quando chega no final do ano, essa despesa da PDD, a contrapartida dela está lá no balanço, como uma provisão, como uma caixa d'água. E ela se encerra como qualquer outra despesa. Eu vou começar o outro ano, e aí, dependendo das operações que eu tenha, ou as operações novas que eu faço, eu gero novas despesas de PDD, se for o caso. Então, uma é em regime para aquele ano, e a outra representa o saldo, e o saldo vai depender muito de como eu uso essa PDD. Se realmente eu tive muita perda, se eu não tive muita perda, eventualmente eu posso reverter a PDD e falar, poxa, eu provisionei muito, eu não precisava, tal. Então, essa é a principal diferença entre os dois. A despesa com a PDD e o saldo da PDD, uma é conta de resultado, a outra é conta de balanço. Tá claro isso? Agora? Ficou melhor? Sim. Maravilha. Então, a primeira dinâmica que a gente vai fazer aqui, para usar enfim, as coisas que a gente tem aí, screen sharing. Nananana. Legal. Vocês estão vendo o meu PPT, né? Tem uma dinâmica chamada margem financeira, que é dos 3 arquivos que eu mandei, ele é o PPT, ok? Sim. Cada grupo receberá diferentes perfis de carteiras de crédito e deverá escolher apenas uma. Então, por favor, se vocês puderem numerar os grupos de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5, só coloca uma folhinha, alguma coisa aí, por favor, por gentileza. Ale, Leandro, Matheus Guizão. 2. Eu, Eric, Luiz. É deles. Eu. Dá para ser 5? Sim, voltei de 5. Gustavo. E aí, Bela e Débora. 4. Já tá em grupo, Gustavo? Beleza. Tem 4 grupos, Dirceu. 4. 4. É. Ah, que vem Só tem 5? Beleza. São 5? Se puder fazer 5, melhor. Mesmo que tenha 3 pessoas apenas, tal, não sei se tem espaço. Se for só 4, me avisa então que eu tenho que dar uma mudadinha aqui. Dá para fazer 5, tá, né? 4, A gente tá em 5. 3. Eu não sei ninguém. Estava com Eu? nós. Ok. Até então. 5? Sim. 4. Ah, dá para fazer mais um então aqui do. Dirceu, vamos manter 4. Vai para. Tá bom? Beleza. Então, eu dou uma mudadinha aqui na coisa. Legal. Então, maravilha. Cada grupo receberá os perfis de crédito. Em seguida, o que eu quero que vocês, nessa dinâmica, se tornem diretores comerciais e diretores de crédito. Um banco que vão fazer portfólio de crédito sobre algumas variáveis que eu vou passar para vocês, ok? Vocês têm que dar preço para os empréstimos desse portfólio. Vocês vão completar isso lá na sua template, e é isso. Então, se nós vamos ser 4, eu nem vou mostrar aqui quem é o grupo 5, tá? Então, ficamos só em 4. Legal. Então, beleza. Vamos fazer, então, essa dinâmica. Vocês vão montar esses portfólios de crédito. Então, o que eu queria é que cada grupo tivesse aí com o seu PPT, a template que eu passei. O pessoal já tem, Morita? Já, né? Eu tô mandando no grupo. Esse margem financeira, o spread? Acho que ele vai explicar, né, Dirceu, agora? Vou explicar. Por enquanto, eu quero saber se vocês já estão com a template aberta aí. Legal. Sim. No processo de abertura. Já, vocês são Beleza. Vocês vão poder editar em cima desse PPT, tá? Ele está aberto, então é para isso mesmo. Então, vamos lá. Grupo 1. Quem é o grupo 1 aí? Não, é possível.
gente. Legal. Grupo 1. Grupo 1. Se vocês quiserem tirar uma foto aí da tela ou anotar, vocês vão fazer 10 milhões de empréstimos para o atacado. A sua margem comercial tem que ser de 3%. Por enquanto, depois eu explico tudo, tá? A sua inadimplência de 90 dias é 1% e a sua taxa de cobertura da inadimplência é 170%. Tira foto disso por enquanto e a gente já volta. Grupo 2. Grupo 2, vocês vão fazer crédito pessoal, 3 milhões. A sua margem comercial é de 12%, mínima. A sua inadimplência de 90 dias é 5%. E a gente quer que você faça uma cobertura da PDD de 220%. Já explico também. Grupo 3. Vocês vão fazer empréstimo para pequena e média empresa, 5 milhões, margem comercial 6, inadimplência 3 e cobertura 180. E, finalmente, grupo 4, vocês vão fazer desconto de títulos. Todo mundo acho que sabe o que é duplicata. Se não sabe, quando as empresas vendem, geram um título comercial. Esse título, esse recebível, você desconta nos bancos. Ele se chama duplicata. Desconto duplicata, 4 milhões. Margem comercial 5, inadimplência 4, índice de cobertura 150%. Legal. Olha só, algumas regrinhas aqui. A taxa que vocês captam dinheiro no mercado, para todo mundo, é 12% ao ano, ok? Todos vocês. As suas operações de todos é de 1 ano apenas. E ela é paga principal e juros no final, ok? Então, todo mundo tem essa regra. Já deixa anotado aí. Legal. O último nós não vamos fazer. Deixa isso aqui de lado um pouquinho. Ok. Esse aqui é um negócio importante. Olha só. Para começar a sua template, você já sabe que taxa... Eu já vou para a template, tá? Que taxa você vai captar? Você vai captar, como está aqui em cima, a 12% ao ano, ok? Todo mundo capta a 12% ao ano. Estão pedindo que você tenha uma margem comercial de 5%. Beleza. Meio que um spread comercial, tá bom? Colocando numa linguagem bem para a área comercial. E aí é o seguinte, aqui vem um conceito legal. Cada um de vocês tem uma inadimplência que está sendo observada nas suas operações, ok? O que vocês notam é que as operações de mais alto risco têm uma expectativa de inadimplência maior, correto? Então, uma coisa é emprestar para, sei lá, financiamento de veículos, outra coisa é emprestar para cartão de crédito. As taxas de perdas e inadimplência tal vão ser bem diferentes entre elas. Legal. Mas uma coisa importante que a gente precisa entender é que banco trabalha com perspectivas, ok? Então, imagina o seguinte, se eu tenho um determinado portfólio que já apresenta perdas históricas de 3%, ou seja, de tudo que eu empresto, eu perco 3%, bancos trabalham sempre com uma perspectiva muito conservadora. Então, o que ele roda é modelos de worst case cenário para pensar se eu não vou querer, para efeito de precificação da área comercial, considerar que a inadimplência é somente o que eu já conheço. Eu vou querer que exista uma cobertura para isso. Isso faz sentido para vocês? Por quê? Porque o empréstimo que eu estou fazendo hoje, ele não vai pagar amanhã. O cliente vai pagar daqui a 1 ano. E daqui a 1 ano, puta, pode acontecer tanta coisa. Vocês já pensaram se tem uma guerra, tipo Rússia e Ucrânia? Não que a gente queira que aconteça. Pô, dá de ter uma pandemia. Não que a gente queira que aconteça. Dá de um cliente de varejo muito grande fajutar os balanços e ferrar com o setor de varejo. Não que a gente queira que aconteça.
que a economia possa andar de lado, que a taxa de juros possa subir. Deu para sacar? Sim. Sim. Legal. Então, veja, se eu estou observando uma perda de 3% histórica nesse portfólio, para efeito de precificação, eu vou querer colocar uma taxa de cobertura, tá? É isso que é a taxa de cobertura. Então, neste caso aqui, desse exemplo que eu estou usando, a inadimplência era 3 e a cobertura que eu quero dela é o dobro. Eu quero colocar como custo para a área comercial 6%. Maravilha. Então, fazendo uma conta linear, eu tenho 12 de captação, custo de captação, tenho 5 de margem comercial, 6 que eu quero provisionar, ou seja, eu quero jogar isso para dentro da caixa d'água, 6%. Moral da história, neste exemplo deste empréstimo, se eu quiser seguir os parâmetros que me passaram, eu tenho que emprestar isso a 23% ao ano, somando todos esses custos. Vocês perceberam que a perspectiva é do bom pagador pagar pelo mal? No modelo de crédito qualquer? Perceberam que a inadimplência mais a cobertura se torna um item de custo aqui? Sacaram isso? Sim. Então, toda vez que você atrasar o seu cartão de crédito e pagar juros sobre ele, pense que você está ajudando irmãos menos favorecidos que não puderam pagar sua fatura e representaram perdas para os bancos. Ou seja, quanto mais empréstimos de alto risco você tomar num banco na sua vida, mais você está pagando a inadimplência dos outros. Fuja disso. Maravilha. Mas essa lógica não tem como fugir dela. Os bons pagadores pagam pelos maus pagadores. Moral da história. Cada um de vocês, nos seus portfólios, vão fazer essa continha inicial aqui, ok? E vocês vão chegar a uma taxa mínima de empréstimo. Beleza. Essa taxa mínima, se você quiser, você pode colocar um spread adicional, mais 2% ao ano, tal. Não tem problema. A gente está aqui só estimulando o raciocínio de vocês em como gerar taxas de empréstimo. E assim que vocês fizerem isso, nós vamos mexer na template propriamente dita, tá? Então, a primeira coisa que eu pediria, eu vou dar 3 minutinhos para vocês, o seu grupo fazer isso aqui, chegar a essa taxa de empréstimo de cada carteira, por favor. Faça uma continha rápido, 3 minutinhos, a gente já volta. Então, são 4, né? Tá feito já? Faz o 4 aí. É só somar. Eu já fiz o 10, né? 3 e 4. Ele deu todos os dados já? Faz o 4 aí, tá conhecendo? Caralho, eles vão fazer aquelas bichinhas até tipo. Certinho, nossa, eu odiava aquilo. Você é e ninguém conseguia falar obrigado. Se você botar. Lembrei. Você fez com o grupo 2, né? Você fez com o grupo 2, né? Você fez com os dados do grupo 2, né? Eu tenho mais salvo aí, apareceu. Vou explicar. Não, só somar. Tem. Fazer ele joga.
Isso, mano. Não dá uma fraca. Não, peraí. Aí isso mas acho que não é muita coisa igual. Deu 35 aí, já. Não, até aí tá só quem é milionário. Ninguém vai querer esses 10 milhões de outra parada. Que trabalha para ganhar. A idiota mata, né? Então, eu não preocupo. Os caras me deram uma roupa. Podemos voltar? Dando arroba? Quantos arrobas? Teve eu. 35? Eu sou grupo 1. 2. 2. Que esperto aí, Zuki. Que isso, gente? Nele, peraí. Tacando os outros? Não, tacando não. Longe disso. Pessoal, vocês já estão fazendo a template ou ainda não? Já. Ainda não. Ainda não. Legal. Querem fazer então juntos aqui? Sim. Beleza, então vamos lá. Empréstimos e depósitos. Legal. Então, veja só. Aqui em valores, vocês podem usar a template do jeito que vocês quiserem, tá? Pode editar ela. Aqui em valores, você vai pôr o valor da sua carteira. Então, cada carteira aí tem um valor para emprestar, tá certo? Ok? Sim. Sei lá, eu não lembro dos valores agora, que eu não estou com esse slide aberto, mas os valores aqui. Então, suponhamos, fala o valor de uma carteira aí, por favor. Milhões. Hã? 10 milhões. 10 milhões, legal. Então, coloca 10 milhões aqui em empréstimos, por favor, e 10 milhões aqui em captação. Repete lá. Oi. Legal. Você tá preenchendo. Aqui na taxa anual de captação, vocês coloquem, por favor, 12% para todo mundo. Lembra? Legal. Na taxa anual de empréstimo, vocês coloquem, por favor, a taxa que vocês chegaram nessa conta anterior. Cada grupo vai emprestar a um nível, ok? Vai arredondar? Com 17? Não entendi? Precisa arredondar? Não, pode arredondar, fica mais fácil. Arredonda para cima, fica mais fácil fazer as contas. Beleza. Aonde que vai a data que ele calculou? Ali na vermelho, ali no cartão. E o dia dos 12% vai qual? 12% vai aqui, ó. Ah, tá. Sim, dia 12, eu sei disso. Beleza? Todo mundo? Sim. Beleza. Morita, se você puder ir me guiando, aí assim que você vê que o pessoal já avançou, eu vou para frente, tá? Veio NY. Hoje é aqui, ó. Aqui é o 12, e aqui é a taxa calculada. Você captou, né? Já.
Felipe, já? Não? É 3. É 3. O nosso era 3. Não. É o mesmo Mulher tipo. de ciências. Aí. Não, pera. O Rideu. Tudo certo? Posso continuar, Morita? Oi. Pode, cara. Legal. Então, olha só. Aqui, se você tinha 10 milhões, e, por exemplo, a sua taxa de empréstimo era 30% no ano, a sua receita prevista vai ser 3 milhões e assim sucessivamente. Então, aqui é só colocar a perspectiva de valores. Mesma coisa do lado de cá. Se você tinha 10 milhões de captação a 12%, um vezes o outro, você vai ter de despesa de captação 1 milhão e 200, ok? Aqui é bico, né? Podemos ir em frente? Legal. Moral da história, eu já tenho condição de apurar a margem financeira bruta, que é receita de empréstimo menos despesas de captação. Então, essa receita menos essa despesa dá um valor absoluto de margem bruta. Este valor absoluto de margem bruta dividido pelo total de empréstimos que está aqui, por exemplo, no que a nossa colega citou, 10 milhões, então, este valor dividido por 10 milhões dá o percentual da margem bruta financeira. Veja se todo mundo consegue chegar até aqui, por favor. Chegando no canto. Então, esse é um vezes o outro. Aqui é esse menos esse. E a margem é esse, dividido pelo total. Por isso aqui, é a margem. Porque, a margem financeira bruta, quando eu divido pelos empréstimos, é a receita ou é o valor inicial? Não, é a receita menos a despesa. Já é o resultado de você tirar. Por exemplo, você tinha 10 milhões e emprestou a 30, você tem 3 milhões aqui. Desse lado, 10 milhões vezes 12, 1 milhão e 200. Um menos o outro dá isso aqui. E o MFB e o outro é? Não, tá chegando. Hã? E o outro do lado, o MFB é o... É o percentual. Receita menos despesa dividido pelo Valor que você emprestou aqui em cima, ó, valores de empréstimo. Tá. Chegou? Gente, chegou? Assim que vocês terminarem, me avisa. Chegou, Danilo? Não sei como tá. Talvez está indo na hora errada, tá indo meio. Chegou, tá indo, tá dando. Ainda não, Luciano. Terminou? Ainda não. Tá. Tem sim. No rush. Então, depois, se a gente quiser, se eles quiserem falar os valores, só para ver se está mais ou menos dentro. Sim, lógico. Eu vou perguntar grupo por grupo. Tá.
Não tem que te mandar no mas aí nome do grupo. Pode ser, pode ser. Olha aqui, pessoal. Agora, esse é um dos grupos. Oi? Qual que era o cenário? O cenário era de Era atacado PJ. atacado PJ. Primeiro. Aí, valores. Ativo 10 milhões, a taxa anual nossa deu 16, alguma coisinha, a gente arredondou para 17. Aí, de receita, a gente colocou 1.700.000. E aí, passivo, valores 10 milhões, a taxa anual 12%, despesa 1.200.000. E aí, de margem financeira bruta, a gente fez receita de despesa deu 500.000 e margem financeira bruta sobre empréstimo 5%. Será que Faz sentido, senhor? Repetindo, a taxa de empréstimo era 17, é isso? Isso. Tá. A de captação. Quanto é a margem comercial dessa operação? 3. Então, Três. 3 com 12 de captação dá 15. A inadimplência era baixa, né? Era 1%. 1% dá 2, 17. Legal. Beleza. Uma dica, tá? Se vocês quiserem, isso aí é a sua taxa mínima de emprestar, tá? Se você quiser brincar um pouquinho, colocar um pouco acima disso também, não tem erro, não. Essa é a taxa mínima que vão pedir para o diretor comercial emprestar. Mas, obviamente, se ele quiser ganhar mais dinheiro, ele pode emprestar acima disso, ok? Mas beleza. Vamos lá. Do outro lado, você vai pagar 12% ao ano para trazer esse dinheiro para o banco. Moral da história, imagino que a taxa, a margem financeira bruta sua aqui, seja de 5% aproximadamente? Isso. É isso? Isso. Legal. Isso. Próximo, Cari. Beleza. Próximo grupo. Não quero não. 3. Vou falar uma coisa. Empréstimo PJ. Aí tinha empréstimo PJ. Aí nosso valor era de 5 milhões, a taxa anual de ativos nos empréstimos ficou 23,4%. 1.170.000 de receita. Aí a despesa ficou em 600.000. Receita menos despesa ficou 570.000. E a margem em porcentagem ficou 11,4%. Legal. Beleza. O próximo? Conceitos complicados. O nosso ativo era 4 milhões, com uma taxa anual de 23%, que deu uma receita de 920.000, e um passivo de 480.000. A margem financeira bruta deu 440, e aí deu 11%. Legal. O próximo? O nosso é o crédito pessoal, com valor de 3 milhões, taxa anual de 35%. 35. Isso. Tá. Receita, 1.050.000. Despesa, 360.000. A margem financeira bruta deu 690.000 e a porcentagem deu 23%. Legal. Beleza. Bom, o que vocês perceberam em termos de spread bruto ou margem financeira bruta desses vários produtos? Qual a correlação ou a comparação ou análise que você faz dessas carteiras? A primeira coisa que vocês constatam o que é? Eu posso voltar nos exemplos? Eu vou montar aqui uma tabelinha dos
Os tipos e das taxas finais ali dos. A gente já tem até isso aqui pronto, viu? Então tá. Quer ver? Legal. Deixa eu ver. Isso aqui nós não usamos mais, né? Esse nós usamos. Cliente, a relação. Peraí, deixa eu fazer um negócio aqui. Vejam se foi aproximadamente isso que vocês chegaram. Eu não sei se esses números são os que vocês têm aí, mas vejam se isso aqui é mais ou menos o que vocês têm. O nosso, que é o primeiro, foi 5%. Não sei Foi se... quanto? 5. 5% de margem bruta, né? É, isso. É, porque vocês arredondaram. Legal. Legal. 5%, a margem financeira ainda não tem. O crédito pessoal, quanto que deu de margem financeira bruta? 23. Bateu os dois, tanto a receita quanto a margem. Tá legal. E o empréstimo PJ foi quanto? 11,4. Tá certo. Hã? 11,4. Tá. E o desconto duplicata, 11? Aham. Deu Legal. certo. Beleza. Que análise que vocês fazem, então, desses diversos produtos e diversas carteiras? Que comparação vocês fazem? Varia com o cliente. A Oi? margem, por exemplo, para crédito pessoal, uma pessoa ser inadimplente é muito... Uma pessoa física ser inadimplente é muito mais fácil do que uma empresa grandona. Então, acaba que os juros para a pessoa física vão ser um pouco maiores do que para uma pessoa jurídica com um porte maior. Legal. E aí, se você olha para pessoa jurídica com um porte maior do que pequenas e médias empresas, também tem esse risco maior. Geralmente, as empresas maiores são mais consolidadas e as de médio e pequeno porte são menos consolidadas e, com isso, elas vão sofrer uma taxa de juros maior, assim. Legal. Mais algum comentário, por favor? Tá ótimo, obrigado. Bom, o que vocês perceberam é que quando a gente vai cotar essas operações ou formar uma carteira de banco, tem que haver uma estrita relação, como disse a nossa colega, entre risco e retorno esperado, né? As carteiras historicamente mais arriscadas requerem um spread maior, justamente para fazer face aos riscos mais esperados, mais altos, né? Como ela bem explicou para nós, tá? Então, esse é todo o lance do banco. Alguns de vocês podem me perguntar, pô, mas se a inadimplência no atacado, ao invés de 1%, no transcorrer da vida do empréstimo, das carteiras, né, de atacado, dos empréstimos de atacado, essa inadimplência fugir do controle e for para 3%. Puta, ferrou tudo. Primeira pergunta. Quero saber de vocês se vocês acham que isso já aconteceu no passado recente e o que aconteceria com os resultados desse banco caso a inadimplência fugisse do que estava previsto inicialmente. Quero ouvir vocês. Sim. A taxa de juros estava muito alta, né? Então o dinheiro estava mais caro. E para as empresas pagarem os empréstimos foi mais sofrido. Tanto que no início desse ano a gente bateu o recorde de pedido de RJ. Então isso impactou os bancos de maneira geral, ou não? E o que aconteceu com o resultado dos bancos? Piorou. Piorou. Tecnicamente, tecnicamente, o que houve, então, nessa relação de provisão e realidade? Foi provisionado um valor menor do que realmente aconteceu. Entendi. Mas aí, naquela de a gente não saber exatamente o que vai acontecer, a gente provisiona alguma coisa, mas, igual, guerra a gente não provisiona.
Não é um negócio que no início do ano, quando vai fechar o... Legal, Vai provar quanto a gente vai perder, tá previsto. legal. Ou seja, moçada, provisão, como o próprio nome diz, é feita em cima de estimativas. Ao final da história, obviamente, a gente tem que acertar muito mais do que errar, sem dúvida nenhuma. Mas, por exemplo, houve duas situações recentes no Brasil que jogaram os modelos de provisões todos no buraco. A primeira delas foi a Lava Jato, em que uma série de empresas simplesmente foi para a RJ, né? Odebrecht, enfim, tudo que vocês conhecem aí, o sistema X lá do Eike Batista, grandes quebras e grandes perdas, porque, obviamente, ninguém, quando fez impressos para essas grandes empresas, imaginava que elas estavam atoladas no nível que ela estava, nesse nível de disposição, de corrupção e tudo mais. Então, o Lava Jato foi uma história. A outra história é a própria pandemia, né? Quando a gente estava com as carteiras de banco, a gente... Se a minha geração não sabia o que era pandemia, imagina de vocês, né? Então, são traços de coisas que a gente vê que pode acontecer numa carteira de empréstimo. Beleza. Vamos voltar, então, pessoal, lá para a nossa template, tá? Para terminar ela ainda nessa aula. Voltamos lá. Beleza. Vocês pararam, então, na margem financeira bruta, que todo mundo chegou nela, e agora nós vamos fazer as deduções da PDD. Legal. Então, olha só, inadimplência. Inadimplência, por favor, coloquem aqui neste quadrado a taxa de inadimplência do seu produto. No caso aí da nossa colega, 1%, outros 2, 3, enfim. Coloque essa taxa, por gentileza. Depois, coloquem a cobertura que é exigida, ou seja, quanto acima da inadimplência conhecida eu quero que você provisione, tá bom? Beleza. E aí, multiplique um pelo outro. Exemplo, eu acho que uma dos portfólios é 1% de inadimplência e 170 de cobertura, não é isso? Isso. Tá, então, a nova cobertura é 170% de 1%, ou seja, 1,70. A outra, acho que era 3% com a cobertura de 200. 200% de 3% é 6% e assim por diante, tá? Legal? Acho que todo mundo calculou, né? Gente. Beleza, beleza. Bora. Tudo certo, né? Legal. Então, vejam. A taxa de inadimplência vezes a taxa de cobertura esse percentual que está aqui, multiplicado pelo valor dos seus empréstimos, de novo, lá em cima, quanto você está emprestando. Então, por exemplo, suponhamos que você está emprestando 10 milhões e a inadimplência vezes cobertura deu, sei lá, 6%. 6% de 10 milhões que você está emprestando dá 600 mil e você coloca isso aqui como despesa de PDD. Assim que vocês fizerem isso, me avisa, por favor.
Confundiu? É que foi? Beleza? É que foi? Foi. Não, agora essa aqui é o valor que você preferiu. É isso. Fechou? Querem, vamos dar uma repassada aqui, Michel? Vamos lá. Tá, então, já conversava com todos, cara? Peraí, não, posso falar, posso falar. Não vai, não vai ver. Falou. Qual que era? Na inadimplência, 30%. O cenário qual que era? Não, Cenário 3. Da Crédito PJ. Cobertura 180%. Despesa com PDD. Não, é inadimplência plus cobertura. Só tô aqui, ó. Mas é 270 mil. É a despesa com PDD. E a inadimplência versus cobertura deu 5,4%. E a parte verde, né, que seria o MFB menos a despesa com PDD, deu 300 mil. E a porcentagem deu 6%. vou comparar da bruta com a líquida. Diminuiu de 5%. Explica a porcentagem legal da despesa do PDD. Legal, então esse foi o cenário 3. O MFB aí. Tá legal. O cenário? Tem aqui. Era para pegar esse bem, eu peguei da coisa do bagulho igual. Sim, já tá aí só multipliquei aqui esse por esse aqui. A despesa bruta aqui, com certeza tem que ser menor, né? Vocês tinham ali? Mas pode estar errado. Qual que é? A minha MFB era de 11%. Agora? Mas ela sobreviveu a 30% dela. Porque eu tinha 440. Aqui deu. Não, ali eu tenho Aqui tá. Mais vezes o valor inicial lá. Aí, ó. Tá certo, eu falei. Deu? Não tem o nosso. Querem falar? Além disso. Não, não tem nada. Então vamos lá, pessoal. Grupo, Crédito pessoal. crédito pessoal. Inadimplência é 5%. Cobertura 220. Inadimplência vezes cobertura 11%. E a despesa com PDD ficou 330 mil. Aí aqui embaixo. Embaixo a gente viu. Legal. Passa pro próximo que a gente vai fazendo. Vai fazendo? Vai fazer. Beleza, só calcular a despesa com PDD já tá legal. Analista. Terminamos? A gente está chegando numa conclusão. Estamos trabalhando nisso. Calma aí que eu tô chegando no final, acho que só pra Ok. Falta alguém, Morita? Faltam dois. 170 mil, 170 mil. não, mas é 170 mil dividido por 500 mil. Então vamos lá, aqui o cenário 1 que era atacado, né? É. Era a imprensa, 20%. 1%. 170. 170 mil. 34%. É, que tá errado. Tá invertido? Mas já foi já. Não, é que o despesa com PDD ali, no template tá MFB por PDD. Não, o PDD ainda existe. PDD Mas ainda sobre- Ah, é diferença por cobertura. Sim. O benefício deu 4%, com cobertura de 150,
Aí meu cálculo deu 100% desse aí, e aí no que daria 240 de despesa do PDD. Tá? 240 mil. E aqui embaixo ainda não chegou. Aí não, já cheguei. Aí teria dado 200 mil e o MFL por empréstimo teria dado 5%. Tá. Mas eu acho que tá errado. Tá bom. Olha lá, Dirceu, quando chegar, agora é hora de dar uma consolidada aí no seu resultado. Legal. Então, vamos lá. Vamos calcular a margem financeira líquida para encerrar isso e a gente faz um rescaldo, ok? Então você está... Pode ser assim, Bonita? Olha, Pode ser assim? já tinha calculado. A gente não tinha falado da margem. Não, aqui não. Sim, então, margem financeira líquida, 360 mil, E aqui, 12%. 2 aqui, antes era... 12. 12 aqui, antes era 23. 23 para 12. Morita, Sim. olha, então só para finalizar aqui o último cálculo, só pegar esse aqui, receita menos despesa da margem financeira bruta, ok? Tirar a despesa com PDD, que você chega na margem financeira líquida, divide pelos empréstimos, você tem ela em termos percentuais. Tranquilo isso? Beleza. Então, vamos fazer isso e aí a gente faz um rescaldo de todo mundo aqui naquela folha, por favor. Eu acho que o pessoal já fez. Já fez? Ótimo. Ah. Então, legal. Qual é a comparação? Então, vamos lá. Primeiro grupo, empréstimos atacado. Qual é a sua margem financeira líquida final, por favor? 3,3%. 3,3%. Tá. Grupo 2, crédito pessoal. 12%. 12%. Legal. Grupo 3, empréstimos PJ. Qual que é? Qual que é a margem financeira ali? 6%. 6%. 6%. E, finalmente, desconto duplicata, quanto foi? 5%. Desculpa? 5%. 5%. Legal. Olha só. O que eu quero que vocês percebam aqui, a gente tem vários jeitos de fazer essa conta, mas imagina assim, para quem tinha uma margem financeira bruta de 5% e ela foi para 3%, 3,3%, a despesa com PDD, ela representou, ela comeu a sua margem num determinado percentual. Tem vários jeitos de fazer essa conta, mas o jeito fácil é assim, o jeito facinho, né? 3,3, deixa eu pegar minha calculadorinha aqui de celular, 3,3 dividido por 5, ou seja, a margem financeira líquida representa, nesse primeiro caso, 66% da margem bruta. Tá claro isso, moçada? Eu dividi uma pela outra, ok? Claro até aqui? Sim. Beleza. Se eu tiro 1 desse 66, né? 0,66, então, menos 1. Eu chego que a minha despesa com PDD comeu 34%, né? Da minha margem bruta. Ficou claro isso? Divido 12 por 23. Por exemplo, um novo caso aqui, tá? 12 dividido por 23. A minha margem líquida é 52% da bruta. Logo, a PDD comeu 48% dela. Ficou claro o que eu estou fazendo ou não? Sim. Beleza. Por último, melhor, a próxima. A margem financeira líquida de 6, 11,4, ela representa 52% também, arredondando 53%. Então, aqui, a despesa com PDD comeu 47%. E, finalmente, a última,
5% dividido por 11%, 45%, a margem financeira líquida, a despesa com PDD comeu 55% desse produto. Vocês entenderam o que eu fiz? Pode fazer essa conta de vários jeitos, mas eu peguei, dividi a margem financeira líquida pela bruta, vi quanto ela representa, a diferença para um é quanto a despesa com PDD comeu dela, ok? Veja se vocês conseguem fazer essa conta, por favor. Maravilha. Maravilha. Moçada, o que eu quero dizer para vocês dessa análise que a gente fez hoje aqui é que o produto desconto de duplicata tem uma relação risco e retorno ruim. Por quê? Porque eu não estou dizendo que eu deva parar de fazer o produto, tá? Não é isso, né? Não chega nesse tipo de análise. Mas é um produto onde a provisão come muito mais da receita bruta do que os outros produtos. Deu para entender? Então, se eu for fazer uma análise de mercado, talvez eu esteja emprestando para os clientes errados, talvez eu deva ir para um cluster diferente e tudo mais. Já o produto empréstimo de atacado, eu estou numa situação legal. A despesa com PDD come apenas 34% do meu spread bruto e assim por diante. Então, aqui vocês estão tendo uma visão muito comercial e de resultado do que é formar carteiras de empréstimos em banco. Obviamente, a gente simplificou bastante. Você tem, para vocês terem ideia, uma área de Business Analytics disso aqui em banco, num banco como o Bradesco, Itaú, vai ter 200 pessoas fazendo isso aqui facilmente, só analisando esse tipo de dado e dando inputs para a área comercial, ok? Então, esse exercício que nós fizemos hoje é um exercício preliminar para dizer para vocês como que se dá preço em empréstimos para banco, em banco. E, como disse alguém aí, nem sempre isso aqui dá certo. Nem sempre dá certo. Tem vezes que eu faço essa provisão com a cobertura, ela não é suficiente, mas isso é um assunto para a próxima aula a gente entender DRE. Ficou claro até aqui, galera? Sim. Beleza. Então, assim, se vocês forem trabalhar em banco, ou já trabalham em banco, podem fazer uma análise dessa aqui dos seus bancos e ver se tiver produto por produto, qual é o produto mais com uma relação risco e retorno mais legal e qual o produto com a relação risco e retorno pior. Agora, uma pergunta para fechar o nosso encontro hoje. É inteligente eu reduzir ou parar de fazer um produto que esteja com essa margem ruim ou pior que os outros produtos? Isso é inteligente para um banco? O que vocês acham? Depende. Do quê? Se ela fizer parte de um ecossistema, porque provavelmente alguém que vai usar algum outro tipo de serviço pode ser que use desconto de duplicata também. Então, não é inteligente porque a pessoa teria que fazer serviço em outro lugar. Só que, ao mesmo tempo, se for um serviço, um produto, no caso, que está dando muito ruim, que a margem é muito baixa e está afundando, tipo, no caso, nesse caso, se ela for tipo, muito representativa dentro desse ponto e ela estiver dando prejuízo, talvez mais estratégico você reduzir o seu portfólio, reduzir a sua receita, mas ter uma margem maior. Ou seja, se eu ouvi direito o que você falou, eu acho que uma boa estratégia, a estratégia realmente de você reduzir portfólios ou parar de fazer, ela não é muito inteligente, porque assim, principalmente porque se a carteira está ruim para você e você é um grande player e você sai desse mercado, ela fica boa para os outros, porque deixa de ter um concorrente. Então, essa estratégia comercial de reduzir e tal, ela tem que ser muito bem pensada.
E como disse o colega, se é que eu entendi direito, se está havendo uma margem financeira líquida ruim, possivelmente o modelo errado está na sua precificação. Você pode estar em clusters de clientes que você avaliou o risco de um jeito e eles são de outros. Então, vale a pena uma revisão desses clusters, né? Para ver se você não está com preços errados para esses clientes, né? Esse é um trabalho que os bancos fazem diariamente, né? Revisar esses preços, política, concorrência e coisas do tipo. Primeiro, eu queria saber de vocês se o exercício deu essa visão comercial de formação de carteira para vocês. Queria ouvir um pouco de vocês sobre o resultado do exercício, se ele agregou para esse tipo de conhecimento, que a semana que vem a gente vai aprofundar um pouco mais, que é colocar esse exercício dentro da DRE e dentro do balanço do banco, né? Aqui a gente fez um corte desse exercício, né? Na semana que vem a gente tem que colocar dentro do DRE e aí calcular os indicadores. Ficou claro, moçada? Algum comentário, alguma sugestão? Não sei se o exercício atingiu o seu objetivo. Ficou bem claro, deu para pegar a visão, mas acho que ele é muito simples, assim. O inicial tá ok, mas podia dar uma complicadinha, acho. Eu não ouvi o que você falou. Ele é muito simples. Podia dar uma complicadinha. O exercício é muito simples, é isso? Manda um só para ele. Ah, legal. Então, é que assim, a gente sempre tem que colocar uma régua, talvez uma régua média, né, de vocês. Dirceu, Oi. os outros alunos estão falando para você dar um só para ele. Ah, tá bom. Com prazer, não tem problema. Olha, complicar a vida é o meu ofício, viu? Eu posso complicar bastante, mas... Mas tá bom. Que bom que para alguns o exercício seja mais simples, para outros nem tanto. Na semana que vem, então, a gente coloca isso dentro de uma perspectiva de DRE e balanço. Aliás, o Excel dos exercícios da semana que vem estão com vocês. Se vocês quiserem adiantar os exercícios também, maravilha, tá? A gente ganha muito tempo em sala de aula. Pode ser os mesmos grupos, se vocês quiserem, ou outros grupos. Mas se vocês quiserem individualmente já fazerem um Excel, ajuda bastante para a gente não tomar muito tempo na sala de aula. Beleza, gente? Então, maravilha. Foi bem legal. Deu para dar uma ideia interessante. É que o Gustavo falou antes do cara, é que ele não é o nosso cara que acha as coisas fáceis aí. Mas foi bem legal. Acho que foi. Tá bom. Foi interessante. Então, eu vou mandar uns arquivos e aí, na hora que vem, a gente continua. Isso, muito obrigado. Foi bem legal. Valeu, Você manda a galera. gravação? Você manda a gravação? Manda. Um abraço a todos, viu? Tá bom. Obrigado, Dirceu. Bom dia. Tchau, tchau.